começar agradecendo a oportunidade de estar aqui, para que todos juntos possamos estudar a doutrina espírita. Agradecer a Deus, a Jesus, ao meu mentor espiritual e ao mentor espiritual de cada um de vocês. Que possamos juntos agora, aqui e agora, mergulharmos no tema para que nós possamos extrair dele um melhor entendimento. O tema de hoje está no Novo Testamento, está em Lucas, capítulo 17, 21 e 22, e todo o desenvolvimento dele, a ajuda para esse tema, nós vamos buscar com Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, que eu vou mencionar daqui a pouco qual é o número da pergunta e a resposta que o Santo Agostinho nos enviou, e eu fiz um pequeno resumo como contribuição para esse encontro. O reino de Deus está dentro de nós, disse Jesus. Quando foi que Jesus nos trouxe essa grande informação? Os fariseus que viviam a tentar Jesus, a provar Jesus, já haviam escutado através da multidão que acompanhava Jesus que ele estava anunciando o reino de Deus. E os fariseus perguntaram a Jesus: onde está o reino de Deus? Como nós encontramos o reino de Deus? Analise que a pergunta dos fariseus era uma pergunta mais material que espiritual. Porque se Jesus falava do reino, eles queriam saber aonde seria esse reino, quem seria esse reino, como iria se estabelecer esse reino de Deus. Foi então que Jesus disse assim: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Opa, aqui nós já temos uma grande revelação. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. É interessante agora que nós possamos fazer uma pausa, porque vai exigir um esforço de nós para entender sobre o reino de Deus. Então ele não está aqui, ele não está ali, ele não está em nenhum lugar, ele está dentro de nós. Então, se o reino de Deus está dentro de nós, nós carregamos dentro de nós o reino de Deus. Então, e aqui começa a nossa exposição. O que nós precisamos então para identificar esse reino de Deus dentro de nós? Autoconhecimento. Se nós não praticarmos o autoconhecimento, nós não iremos identificar o reino de Deus dentro de nós. É isso que Jesus está dizendo aos fariseus. É isso que Jesus nos disse há mais de 2000 anos atrás, e que para nós ainda nos confunde a interpretação. Porque nós vamos buscar em alguém, nós vamos buscar em algo material, nós vamos buscar em todos os lugares o reino de Deus. E o único lugar que nós esquecemos de procurar é onde ele está, que é dentro de nós. Por quê? Porque isso irá precisar uma autopercepção, uma autoanálise, um mergulho em nós mesmos. Esse mergulho que nós tanto fugimos. Esse mergulho que nós muitas vezes não queremos praticar. Mas sem ele, nós não identificaremos o reino de Deus. E interessante, porque se nós vamos estudar a doutrina espírita,
se nós formos estudar as habitações da casa do Pai, os mundos espirituais, as colônias, os mundos, inclusive inferiores, nós vamos identificar que nós só temos acesso a eles conforme nós estamos com nós mesmos. Por isso o reino de Deus está dentro de nós, porque é nós que construímos esse mundo espiritual que nos espera e nos aguarda. A partir de quando? A partir de agora. Porque quando nós vamos estudar, mas como é que eu faço para chegar nessa coluna espiritual? Vou citar uma bem conhecida no nosso lar, que todos conhecem, pela obra de André Luiz, que tem o Ministério da Regeneração, tem o Ministério do Auxílio, os espíritos já estão mais organizados, já não tem tantas lamentações como em pronto-socorros espirituais, como no umbral. Mas como o nosso corpo espiritual irá fazer para chegar nessas colônias? É no passe de mágica? É na aplicação do passe? É no olhar? Não. É um trabalho interno. Quem já está nessa colônia, e ela é uma das colônias, é o início, porque há muitas outras que nos aguardam, nós só teremos acesso quando trabalharmos o reino de Deus dentro de nós. Porque nós vamos preparando o nosso corpo espiritual para o acesso dele. Porque o umbral, que nós todos conhecemos como o mundo inferior, o umbral, ele é um encontro de todos os que estão vibrando naquela sintonia, naquela energia que está onde? Dentro de nós. Então foi construído por essa energia. Assim como os mundos mais felizes foi construído pela energia dos espíritos benfeitores, dos espíritos de luz. Então entende que agora, nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui, com o teor dos nossos pensamentos, sentimentos, sensações, nós estamos construindo a nossa própria energia com a força do pensamento. E é com ela que nós vamos para o mundo espiritual. Então, nós vamos precisar de autoconhecimento. Quando nós pesquisamos no dicionário, diz assim: o autoconhecimento, como a própria palavra diz, é o conhecimento que uma pessoa tem de si mesma. Nós nos conhecemos. Nós sabemos o que dói em nós, para tentar trazer um olhar de compreensão. Nós sabemos daquilo que nós gostamos e do que nós não gostamos, do que nos agrada e do que não nos agrada. Nós paramos para investigar a nós mesmos. Boa reflexão. É uma investigação individual que busca identificar quais são as características mais marcantes, os gostos, as inclinações, os padrões de comportamento e os sentimentos vivenciados pela pessoa. Momentos vivenciados. Porque às vezes nós estamos machucando porque tem uma ferida em nós. Só que enquanto nós não pararmos, mergulharmos em nós, identificarmos o que nos machuca, para pararmos de machucar o outro, nós não vamos conseguir. Muitas vezes nós temos dificuldade de abraçar. E nós não paramos para pensar o porquê da rejeição do abraço ou de ser abraçado. E essa investigação podemos adiar. Podemos não fazer na atual reencarnação. Mas ela um dia chegará até nós.
se nós não conseguimos fazer ela sozinhos, porque realmente temos dificuldades, nós temos muitos caminhos. Nós temos o atendimento fraterno na casa espírita, começar por aqui. Nós temos o AVV, que é um grupo de encontros, também na casa espírita em Tramandaí. Nós temos especialistas, nós temos uma série de direcionamentos que podem nos levar a falar, a aliviar, para nos conhecer. E olha como esse trabalho é sobre descobrir o reino de Deus dentro de nós. Porque uma vez que eu descubro, uma vez que eu me compreendo, uma vez que eu me investigo, eu começo a ficar em paz comigo mesmo. Eu começo a entender o reino de Deus dentro de nós, que Jesus está falando. Porque até lá, se eu não me conhecer, eu estou bloqueando coisas em mim que são muito boas. E estou deixando coisas que, naquele momento, prejudicam levar a minha vida, atitudes e comportamentos. Então, na questão 919 do Livro dos Espíritos, é um capítulo extenso, mas Santo Agostinho vai nos ajudar para que nós possamos trabalhar o nosso autoconhecimento, para que nós possamos trabalhar o reino de Deus dentro de nós. E eu resumi para nós em 5 dicas para o autoconhecimento, para o conhecimento de si mesmo. Fiz um resumo de Santo Agostinho, mas queria deixar para vocês aqui uma dica. Quem tiver a oportunidade, quem tem o Livro dos Espíritos, que possam fazer vocês mesmos a leitura dele. Na pergunta 919, para quem não tem ainda, vou dar outra dica. Na internet, se você colocar assim, ó, o Livro dos Espíritos em PDF, a FEB, a Federação Espírita Brasileira, ela tem disponível gratuitamente o Livro dos Espíritos. Aqui na biblioteca da CEFAC também tem. Então é muito importante, não tem só essa pergunta, tem muitas outras, mas que cada um possa ler e trazer a sua própria interpretação. Então, Santo Agostinho diz assim: primeiro, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Investigação. Então, tirar um momentozinho antes de dormir, ou um momento que seja que você consiga ficar em paz, em silêncio consigo mesmo. Muitas vezes, nós ouvimos com muitas pessoas em casa, não vai dar para fazer o bem exagero, mas sempre tem um cantinho que nós podemos ir e fazer essa pergunta: como é que foi meu dia? Passe a rotina do dia. Ah, foi assim, 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 eu cheguei aqui, daí eu falei isso, daí eu falei aqui, eu vi que não gostaram do que eu falei aqui, amanhã eu já posso falar em outro tom. Faz toda a revista do dia e nós vamos identificando aonde que nós temos que melhorar. Não é o outro nos dizendo, não é nós investigando o outro, é investigando a nós mesmos, porque só nós sabemos. Segunda dica: dirige, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedeste em tal ou tal circunstância. Olha que interessante isso, que a gente não costuma fazer. Eu vou na casa espírita, por quê? Se pergunte. Fica mais nítido o objetivo. Eu estou indo porque alguém mandou eu ir, você não vai captar o que vai buscar. Eu estou indo porque eu quero meu progresso espiritual. Eu estou indo porque me faz bem. Eu estou indo porque
coisa que nós formos fazer na vida. Eu quero ter um filho, por quê? Qual é o motivo? Investigue. Eu não quero ir em tal lugar, por quê? Eu quero ir em tal lugar, por quê? O que você espera lá? O que você quer? Porque muitas vezes está só no nosso pensamento. E aí vem a frustração. Ah, mas eu vou lá, vai ser legal, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Talvez esse entusiasmo todo está dentro de você. E você vai precisar se acolher nele. Para que você também não se frustre e não perca a oportunidade do que você tem para fazer. Se fizeste alguma coisa que feita por outro, você vai censurar, sobre si obrastes alguma coisa, alguma ação que não ousaria confessar. Então, muitas vezes, será que eu faço isso ou eu não faço isso? Fica na dúvida, não tem aquela dúvida? Será que eu faço isso ou não faço? Imagine alguém fazendo. Se você censurar esse comportamento, você não vai querer fazer também. Se para você é tranquilo alguém fazendo, está tudo certo. Você está dentro dos seus valores. Terceiro, pergunte ainda mais. Essa é profunda. Santo Agostinho diz assim: se aprouver-se a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Se Deus nos chamasse hoje e nós chegássemos no mundo espiritual, nós temeríamos ver alguém? Algum olhar ia nos deixar com medo? Por que essa pergunta de Santo Agostinho? Porque nos leva ao perdão. Nos leva a perdoar aqueles nos quais nós nos sentimos ofendidos ou prejudicados por eles, e nos leva também a pedir perdão se algum dia nós prejudicamos ou magoamos alguém. Então, através dessa investigação, através dessa interrogação, nós começamos a trabalhar em nós o perdão, porque não existem culpados. Não existem culpados. Existem pessoas que conseguem entregar aquilo naquele momento, assim como nós, naquele momento, quando magoamos alguém, quando prejudicamos alguém, só tínhamos aquilo ali para entregar. Então não existem culpas, existem experiências, porque a culpa nos engessa, a culpa não nos deixa seguir em frente, a culpa não nos deixa nos conectar com o reino de Deus que está dentro de nós. Então, nessa pergunta aqui, Santo Agostinho nos leva para o auto-perdão, que é o perdão de nós para nós mesmos, perdoar aqueles que nos ofenderam, assim como nós também damos o nosso perdão. E é libertador, porque a falta de perdão nos mantém algemados com aquele que nos quais nos seja prejudicado. E quando nós perdoamos, mas eu não consigo chegar na pessoa, a pessoa não quer falar comigo, ou a pessoa já desencarnou, e agora? E agora nós temos um meio poderoso para isso, que são os nossos pensamentos. Mesmo que a pessoa esteja aqui encarnada, não queira contato conosco, é natural que nós possamos em pensamento visualizar esta pessoa, ou este ato, e pedir perdão de coração, ou perdoar de coração, se for a questão, e voltarmos para nós mesmos. Isso vai nos libertando e vai nos permitindo ter sensações mais positivas, mais harmoniosas, mais o reino de Deus em nós. Tem a quarta também que Santo Agostinho nos ajuda.
Examinai o que pudeste ter obrado contra Deus. Será que eu fiz alguma coisa contra Deus? Depois, contra o vosso próximo. Será que eu fiz alguma coisa contra o meu próximo? E, finalmente, contra vós mesmos. Será que eu fiz alguma coisa contra mim mesmo? Se eu deixo de perdoar, estou me prejudicando. Eu não estou prejudicando o outro. Porque eu estou me machucando. Entende? Se eu não trabalho a paciência em mim, eu não estou prejudicando só o outro com a minha paciência. Estou prejudicando a minha saúde. Eu estou danificando o meu organismo, meu sistema nervoso. Eu preciso dele. Se eu não estou fazendo isso para a minha vida, eu não estou prejudicando o outro, eu estou prejudicando a mim. Então, por isso que Santo Agostinho diz assim, contra vós mesmos. Muitas coisas nós fizemos que é contra nós mesmos. Nós sabemos que em tal lugar nos prejudica, mas nós vamos. Nós sabemos que assistir determinado programa vai nos deixar com melindre, vai nos deixar fatigado, vai nos deixar irritado, mas nós assistimos. Nós sabemos que muitas coisas que nós estamos fazendo estão nos iludindo do nosso plano reencarnatório, mas nós estamos continuando neles. Por quê? Porque nós dizemos assim, você é culpado, fica com isso. Então o reino de Deus é sobre isso, é sobre perdoar, sobre se auto-perdoar, sobre deixar para lá as culpas e se conectar com Jesus, se conectar com Deus, com o reino de Deus. Por isso que o trabalho é interno, porque se nós não fizermos isso por nós, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Ninguém cuida melhor de nós do que nós mesmos. Por quê? Porque nós nos conectamos com Jesus, nos conectamos com os benfeitores espirituais, nos conectamos com Deus e vamos melhorando a nossa vida. Mas o primeiro passo é qual? Nosso. Como internamente. Converse com Jesus. A gente pensa tantas coisas durante o dia, né? Tanta ansiedade, tanta aflição, tanto boleto, tanta coisa, meu Deus. Vai acabar o mundo, não vai acabar. Talvez você aqui, o mundo não vai acabar. Vai regenerar, vai melhorar, não vai acabar. Então não precisa de ansiedade. Conversemos com Jesus. Jesus está conosco aqui, está aqui agora, está o tempo todo. Conversemos com Ele. Então. Jesus, como eu posso fazer para me conhecer melhor? Para cuidar do meu coração? Pode ter certeza. A resposta vem. A resposta vem. Porque nós temos tudo à nossa disposição. Só que na agonia, na angústia, no desespero, na correria, nós vamos perdendo essa conexão com o reino de Deus dentro de nós. E o que era para vir até nós de bem, não vem. Às vezes um livro, uma informação, até um chá que vai nos ajudar. Porque nós estamos preocupados, angustiados, nos sentindo culpados. É tudo experiência, é um processo evolutivo. Nós não chegamos aqui hoje, nós já vivemos há muito tempo no planeta Terra. Nós somos velhos conhecidos. A gente só não lembra, mas já estamos tentando há muito tempo. Então, para que desespero, para que ansiedade? Se não acontecer hoje, vai acontecer amanhã. Se acontecer amanhã, é para o nosso bem. Está tudo certo. Nós vamos, mas nós não vamos. Mas o autoconhecimento é nosso. Com cuidado, com generosidade. Porque também não adianta fazer o autoconhecimento como ser punitivo, rigoroso com a gente mesmo, rígido. É fazer o autoconhecimento com generosidade. Sabe o que é generosidade? É olhar onde nós não fomos tão bem e dizer, tudo bem, é isso que você quer entregar. Só te podia entregar isso, agora vai mais devagarinho, vai tranquilo. Aquela pessoa fez isso para mim tal dia, tudo bem, eu te perdoo, vamos lá, vamos seguir em frente. Eu não sabia o que eu sei hoje. Porque nós temos um carrasco dentro de nós. Todos nós temos isso. Faz parte da nossa constituição. A gente olha para nós mesmos com um olhar de rigidez, de cobrança, de culpa. E como nós vamos conseguir entregar para o outro, fazer a caridade plena, feliz, se nós nos cobramos assim? Ninguém vai dar aquilo que não tem dentro de si. Por isso que o reino de Deus é dentro de nós. Porque para entregar a caridade pura, para entregar o amor,
para cuidar do outro como a gente gosta tanto, né? Eu acho que todo mundo aqui gosta, tem que estar dentro de nós isso. E nós precisamos descobrir e desenvolver mais uma vez. Vai doer? Algumas vezes vai doer, mas tudo bem. A dor é uma ferramenta de crescimento espiritual. Os momentos em que nós mais aprendemos na vida foi mediante a uma dor. Porque disse assim, faz o que tem que fazer. Levanta-te e anda. A tua fé te curou. Jesus não falou, eu te curei. Ele disse, a tua fé te curou. Por quê? Porque começou dentro de si. Começou com essa descoberta dentro de si, de que nós podemos sim fazer e acontecer e levar, mas para isso vamos precisar de autoconhecimento. 5. Fazer um balanço do seu dia moral para o exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta deste será mais avultada que a daquelas. Então, Santo Agostinho faz assim, não tem o balanço comercial? Quanto ganhou, quanto perdeu, ele diz assim, leva agora para nossas vidas, para nossa moral. Fizemos um balanço da nossa vida. Para ver ali, aonde foi que nós conseguimos melhorar espiritualmente, aonde nós não conseguimos ainda, que nós podemos melhorar, como nós podemos melhorar. Então, fazer um balanço da nossa própria vida, isso é muito interessante, sabe? Isso é muito inspirador, e vocês vão encontrar muitas coisas boas lá. Se nós fizermos um balanço da nossa própria vida, seria assim, qual é a sua história? Conte-me a sua história agora. Por onde você começaria? E vai escrevendo. A escrita é uma boa oportunidade de nos conhecermos. Porque nós vamos descobrir quais são as palavras que nós utilizamos, a forma que nós escrevemos, e nós vamos descobrir muitas coisas que nós não sabemos de nós mesmos. É um hábito, mas é um hábito poderoso para o autoconhecimento. Pode ser um caderninho, pode ser um bloco de notas, pode ser um bloco de notas do celular que tem como escrever. Escrevam sobre vocês, conheçam vocês, se conectem com o reino de Deus. São ferramentas, mas que se praticadas, funcionam. E o Santo Agostinho termina assim, formula, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Então, Santo Agostinho nos diz, felicidade eterna para quem busca o autoconhecimento. Felicidade eterna para quem busca se conhecer. Felicidade eterna e libertadora para quem se conhece. Esse é um dos motivos da nossa reencarnação. Saber quem somos nós. Trabalhar o reino de Deus dentro de nós. Como diz Emmanuel, o maior ato de coragem do ser humano não é ir para a guerra, não é enfrentar o outro. O maior ato de coragem de uma pessoa é enfrentar a si mesmo. Porque vai doer. Eu não estou aqui para iludir ninguém, mas nós temos Jesus, nós temos nosso mentor espiritual, nós temos Deus, que vai nos ajudar por esse caminho de autoconhecimento. Porque depois da dor veio a libertação. É assim para todos nós. Nós já nascemos chorando. Porque se não chorou, tem alguma coisa errada. Precisamos despertar. O choro, naquele momento, parece uma dor, mas é o despertar para a vida. Porque depois dele vem a transformação. Daqui, agora em diante, eu já sei o que eu tenho que fazer. Mas é preciso o quê? Sentir. É sentindo que nós vamos descobrir o que tem que fazer, não bloqueando o sentimento. Porque é sentindo que nós nos conectamos com o nosso mentor espiritual, é sentindo que nós nos conectamos com Jesus, é sentindo. E para isso precisamos sentir primeiro dentro de nós.
Jesus nos ajuda também em Mateus 5, 44, 46 e 48, como diz assim: amai os vossos inimigos. Jesus não diz fica com eles, mora com eles, traz para a tua casa. Ele diz simplesmente: ama os teus inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem também assim os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem os mesmos os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. É claro que nós não vamos chegar à perfeição de Deus, porque Deus é único. Mas Jesus está dizendo: se esforcem, sejam misericordiosos, sejam pacientes, tudo está dentro de vós, é só trabalhar, está lá dentro. Foi Deus que nos criou, está dentro de nós, só cabe a nós trabalharmos. Emmanuel também nos ajuda, outro livro que eu indico para vocês, Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel do Chico Xavier. No capítulo 107, trouxe um trechinho para nós que diz assim: o homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquele que vai morrer. Não é verdade? Nós agora encarnados aqui, só olhamos para o que já está morto ou que vai morrer. Porque a matéria vai morrer um dia. E a gente só consegue ver isso. Porém, o reino de Deus, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos, porque Ele é dentro de nós. E tem que ter um esforço nosso de nos desvincularmos pouco a pouco da matéria e mergulhar no espiritual, porque nós vivemos como se o espiritual não existe e só a matéria existisse. Não é porque nós não estamos vendo, é que não existe. Neste local, muitos trabalhadores em espíritos, há muitos responsáveis cuidando do nosso trabalho aqui agora e nós não estamos vendo. Há muitos familiares aqui que nós não estamos vendo. Há muitos amigos aqui que nós não estamos vendo, mas não é por isso que eles não estão aqui. Então que possamos lembrar disso, para cuidar dos nossos pensamentos, porque através dos pensamentos é que estão o quê? As nossas conversas espirituais. E para finalizar o nosso encontro, que já chegou o nosso horário, eu quero finalizar para vocês com uma ajuda do Emmanuel, no capítulo 107, do Vinha de Luz, Edificação do Reino. Ele cita o nosso ensino de hoje: o reino de Deus não vem com aparência exterior, e finaliza assim: Edificação do Reino, capítulo 177, psicografia de Chico Xavier. O reino de Deus está no meio de vós. Jesus, Lucas 17, 21. Então aqui, que nós possamos agora ouvir com precisão a dica do benfeitor Emmanuel, porque ele vai nos ajudar a nos conectar com o autoconhecimento e o que nós podemos fazer para ficar melhor conosco e com a nossa melhoria espiritual. Olha só que interessante. Ele diz assim: nem na alegria excessiva que ensurdece, nem na tristeza demasiada que deprime. Equilíbrio. Nem na ternura incondicional que prejudica, nem na severidade indiscriminada que destrói. Nem na cegueira afetiva que jamais corrige, nem no rigor que resseca. Nem no absurdo afirmativo que é dogma, nem no absurdo negativo que é vaidade. Nem nas obras sem fé que se reduzem a pedra e pó, nem na fé sem obras, que é estagnação da alma. Nem no movimento sem ideal de elevação, que é cansaço vazio, nem no ideal de elevação sem movimento,
que é ociosidade brilhante, nem cabeça excessivamente voltada para o firmamento, com inteira despreocupação do valioso trabalho na terra, nem pés definitivamente chumbados ao chão do planeta, com integral esquecimento dos apelos do céu, nem exigência a todo instante, nem desculpa sem fim. O reino divino não será concretizado na terra através de atitudes extremistas. O próprio Mestre asseverou-nos de que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Não te prendas excessivamente às dificuldades dos dias de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã. Vive e age bem no dia de hoje. Equilibra-te e vencerás. Nós só temos hoje. Porque a gente está assim, a gente está lá no futuro às vezes, ou está lá no passado, remoendo e magoando a nós mesmos. O que nós temos é hoje. Então hoje é o momento de descobrir o reino de Deus dentro de nós. Hoje é o dia de dar aquele abraço. Hoje é o dia de dizer eu te amo. Hoje é o dia de cuidar de nós. Hoje é o dia de buscar a espiritualidade. E pouco a pouco, a cada dia, vivendo aqui, o agora, nós encontraremos o reino de Deus dentro de nós. Muito obrigado por todos vocês e até uma próxima. Sim.